Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Diário de bordo, história para você, mas história no verdadeiro sentido da palavra. Depois da vinheta. Bom dia. Bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Diário de bordo, história para você, mas história no verdadeiro sentido da palavra. Vamos falar de história do Brasil agora. Eu vi esse texto no Facebook, achei maravilhoso e quero passar para você. Santos Dumont almoçava 3 vezes por semana na casa da princesa Isabel, em Paris. A ideia do Cristo na Montanha do Corcovado partiu da princesa Isabel. Você sabia disso? Algumas coisas o teu professor de história não te ensinou. A família imperial não tinha escravos. Todos os negros eram alforriados e assalariados em todos os imóveis da família. Olha aí, gente. Dom Pedro II tentou ao parlamento a abolição da escravatura desde 1848, uma luta contra os poderosos fazendeiros por 40 anos. Dom Pedro II falava 23 idiomas, sendo que 17 eram fluentes. A primeira tradução do clássico árabe, 1001 Noites, foi feita por Dom Pedro II, do árabe arcaico para o português do Brasil. Dom Pedro II doava 50% de sua dotação anual para instituições de caridade e incentivos para a educação com ênfase nas ciências e artes. Olha aí, meu irmão. Dom Pedro Augusto Saxe-Coburgo era fã assumido de Chiquinha Gonzaga. Princesa Isabel recebia com bastante frequência amigos negros em seu palácio em Laranjeiras para saraus e pequenas festas. Um verdadeiro escândalo para a época. Na casa de veraneio em Petrópolis, a princesa Isabel ajudava a esconder escravos fugidos e arrecadava numerários para alforriá-los. Os pequenos filhos da princesa Isabel possuíam um jornalzinho que circulava em Petrópolis, um jornal totalmente abolicionista. Dom Pedro II recebeu 14 mil votos na Filadélfia para a eleição presidencial, devido à sua popularidade. Na época, os eleitores podiam votar em qualquer pessoa nas eleições. Uma senhora milionária do Sul, inconformada com a derrota na Guerra Civil Americana, propôs a Pedro II anexar o sul dos Estados Unidos ao Brasil. Ele respondeu literalmente com 2 never, never, bem enfáticos. Pedro II fez um empréstimo pessoal a um banco europeu para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca, em uma época que ninguém pensava em ecologia ou desmatamento. Olha aí, Pedro mandou pessoalmente reflorestar toda aquela grande fazenda. Meu irmão, minha irmã, história literalmente no verdadeiro sentido da palavra. E depois mandou um pessoal a um banco europeu para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca. Olha só. Em seu último ano de reinado, em 1889, essa porcentagem era de 56% devido ao seu grande incentivo à educação, à construção de faculdades e principalmente de inúmeras escolas que tinham como modelo o excelente colégio Pedro II. Então, olha aí, meu irmão e minha irmã. A imperatriz Teresa Cristina
cozinhava as próprias refeições diárias da família imperial apenas com a ajuda de uma empregada, paga com o salário de Dom Pedro II. Em 1880, o Brasil era a quarta economia do mundo e o nono maior império da história. De 1860 a 1889, a média do crescimento econômico foi de 8,81% ao ano. Em 1880 eram 14 impostos, atualmente são 98. Em 1850, de 1850 a 1889, a média da inflação foi de 1,8% ao ano. Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Em 1880, o Brasil tinha a segunda maior e melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a da Inglaterra. Em 1860, de 1860 a 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo. Olha aí, gente, a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais. História pura para você. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros. Meu irmão, a imprensa era livre tanto para pregar o ideal republicano quanto para falar mal do nosso imperador. Diplomatas europeus e outros observadores estranhavam a liberdade dos jornais brasileiros, conta o historiador José Murilo de Carvalho. Mesmo diante desses ataques, Dom Pedro II se colocava contra a censura. Imprensa se combate com imprensa, dizia ele. Meu irmão, o maestro e compositor Carlos Gomes de Uguarani foi sustentado por Pedro II até atingir grande sucesso mundial. Pedro II mandou acabar com a guarda chamada Dragões da Independência por achar desperdício de dinheiro público com a República e a guarda voltou a existir. Em 1887, Pedro II recebeu os diplomas honorários de Botânica e Astronomia pela Universidade de Cambridge. Meu irmão, a figura de Dom Pedro II, por usar roupas extremamente simples, e o descaso no cuidado e manutenção dos palácios da Quinta da Boa Vista e Petrópolis, Pedro II não admitia tirar dinheiro do governo para tais futilidades. Alvo de charges quase diárias nos jornais, mantinha a total liberdade de expressão e nenhuma censura. Meu irmão, Dom Pedro II andava pelas ruas de Paris em seu exílio, sempre com um saco de veludo ao bolso, com um pouco de areia da praia de Copacabana, e foi enterrado com ele. Algumas coisas que o seu professor de história não disse para você, meu irmão, e você ficou sabendo aqui no Diário de Bordo Histórias. Muitas vezes a história, a nossa própria história, a história do povo brasileiro, nos chega de uma forma deturpada, de uma forma falsa, né? E nós vemos aí por esses relatos que Dom Pedro II era extremamente inteligente, era extremamente cuidadoso com o seu reinado, era extremamente zeloso para com o povo. E hoje nós vivemos situações totalmente diferentes, onde às vezes se quer fazer algo, mas uma grande maioria não deixa, uma grande maioria não quer, porque o poder que antes emanava do povo emana aí de 10 ou 15 que dominam esse país.
Infelizmente, é a nossa verdade, é a nossa história. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e abençoado dia. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo, no verdadeiro sentido da palavra, história. Bom dia!